Oi, gente, boa noite. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Anete, eu sou nutricionista e eu vim aqui conversar com vocês hoje sobre como começar a melhorar a saúde do seu intestino. Sintomas gastrointestinais estão super presentes hoje em dia, eu escuto muito no dia a dia, no consultório, as pessoas reclamando de intestino preso, de azia, de ter uma digestão difícil, de ter flatulência, de ter distensão abdominal depois que comem. E isso é um assunto que eu me identifico muito. Eu, desde pequena, tive muitos problemas com o intestino, sempre tive muitos sintomas de distensão abdominal, sentia dores, sempre fui muito constipada. E sempre que eu ia ao médico, eles me davam a mesma recomendação, que era coma mais fibras, beba bastante água e faça exercícios físicos. O problema é que eu sempre fiz isso e mesmo assim nada nunca adiantou. Então eu tive que ir atrás de resolver esse problema por mim mesma. A saúde intestinal, ela é super importante, porque se a gente for parar para pensar, o nosso corpo é feito de células, que é formado de nutrientes. E da onde é que esses nutrientes vêm? Da nossa alimentação. Só que não basta só comer. Aquilo que a gente come, a gente tem que ser capaz de digerir e de absorver para que esses nutrientes cheguem até as células e desempenhem suas funções. Então, sintomas intestinais, sintomas gastrointestinais, eles refletem que o nosso sistema gastrointestinal não está funcionando da maneira que deveria. E para começar a melhorar isso, vamos começar pela boca, certo? A mastigação. A gente deve mastigar de 15 a 20 vezes no mínimo cada mordida. Então, a primeira dica é que você faça as refeições com tranquilidade e com atenção plena. Na hora de comer, sente-se num lugar tranquilo, com pessoas que você gosta da companhia, coloque uma música ambiente, não assista TV, não pegue no celular e coma com calma, apreciando o sabor e o aroma dos alimentos e mastigando com tranquilidade. Isso também irá ajudar muito na sua digestão, porque o estado de digestão ideal acontece no estado do sistema nervoso central que a gente chama de parasimpático, que é o estado do relaxamento. Quando a gente come com pressa, com ansiedade, sentindo culpa por estar comendo, ou pensando nos problemas da sua vida, diminui a capacidade que o nosso organismo tem de estar digerindo e assimilando os nutrientes, os alimentos e os nutrientes. Oi, Cláudia, oi, Vivi. Depois da mastigação, vamos pensar no estômago. A digestão dos alimentos com as enzimas digestivas começa na boca e continua no estômago. No estômago, o alimento, o bolo alimentar, sofre ação do HCl, do ácido clorídrico, que irá quebrar as partículas do alimento em partículas menores. Muitas pessoas têm deficiência na produção desse ácido clorídrico, o que prejudica a digestão do alimento. Para melhorar a produção do ácido clorídrico, a gente tem algumas estratégias. Algumas delas são 15 a 20 minutos antes de fazer as suas refeições principais, tomar um chá bem concentrado de gengibre ou de alecrim, ou adicionar 1 a 2 limões espremidos e uma colher de chá de vinagre de maçã num copo de água ou nesse chás e tomar. Uma pitada de sal marinho integral e de pimenta caiena também ajuda. Não beber água com a comida, gente. Quando a gente bebe água ou outros líquidos junto com a refeição, a gente dilui esse ácido clorídrico, o que irá prejudicar a sua capacidade de digerir aquele alimento. Quando o nosso sistema gastrointestinal está muito sobrecarregado, é interessante que por um período curto de tempo, mas que a gente consuma alimentos que são de fácil digestão. Algumas proteínas de fácil digestão são o feijão azuki, a lentilha, tanto a marrom quanto a vermelha, e o peixe de carne branca. Esses alimentos de fácil digestão não irão sobrecarregar o seu sistema digestivo que já está sofrendo, né? Bebidas interessantes, então, são chás, infusões de ervas,
Água morna, tá? Não tomar água tão fria. E leites vegetais. Evitar também o leite de vaca, se seu sistema gastrointestinal está sobrecarregado, está sofrendo. Vegetais refogados ao dente, não precisa ser muito molenga. Mas evitar, os vegetais crus também requerem mais enzimas digestivas e que o seu sistema digestório esteja com uma capacidade efetiva, né? Para poderem ser digeridos de maneira correta. Grãos, como arroz, a quinoa, tubérculos como a mandioca, batata doce também são interessantes, que não demandam muito do sistema gastrointestinal. E para temperar, usar o sal marinho não integral e o azeite de oliva extra virgem. Finalmente chegando ao intestino. Se vocês me acompanham, vocês provavelmente já me ouviram dizer que a gente tem mais bactérias no nosso intestino do que células humanas no nosso corpo. 10 vezes mais, não é só um pouquinho mais não. E a gente é completamente dependente dessas bactérias. A gente tem bactérias boas que nos trazem benefícios e bactérias que quando estão se proliferando muito, elas têm a capacidade de causar doenças. Essas bactérias boas são chamadas de probióticos. E elas têm algumas funções, como digerir, ajudar com a digestão dos alimentos, produzir vitaminas. Elas nutrem as células do nosso intestino, então conferindo ao intestino uma integridade celular. Elas estimulam o processo de detoxificação. Elas nos ajudam a manter um corpo saudável, porque elas estimulam a conversão do hormônio da tireoide, do T4 em T3, que controla o nosso metabolismo. E elas diminuem processos inflamatórios. Já as bactérias com potencial patogênico fazem o contrário. Elas prejudicam a digestão, porque elas destroem as enzimas digestivas, elas inativam vitaminas, elas abrem lacunas nas células do intestino, prejudicando a integridade do intestino, favorecendo que bactérias e fungos e toxinas passem do intestino para a corrente sanguínea. Elas contribuem para o ganho de peso e para a compulsão alimentar também. E elas também produzem algumas toxinas. As bactérias patogênicas, elas se alimentam de açúcar, de carboidratos simples, como as farinhas refinadas, e de adoçantes, como o aspartame, e também de óleos ricos em ômega 6, como é o caso do óleo de soja, do óleo de girassol e do óleo de canola. Já as bactérias probióticas se alimentam das fibras, as famosas fibras. As fibras prebióticas são os alimentos das bactérias probióticas. As fibras são importantes para a saúde do intestino, porque elas ajudam a formar o bolo fecal e a estimular o peristaltismo, que é o movimento do intestino. Além disso, as fibras prebióticas nutrem as bactérias benéficas, os probióticos. E essas fibras prebióticas são encontradas em alimentos como a banana verde, a farinha de banana verde, mais do que a própria biomassa de banana verde, os grãos integrais, o tomate, a chicória, a beterraba, alcachofra, maçã, chia, linhaça, vários legumes e verduras. Então, se você tem uma alimentação feita de comida de verdade, bem variada, provavelmente você está recebendo bastante fibras alimentares. Outros compostos que também nutrem as bactérias probióticas são os polifenóis, que estão no cacau, na uva, nas amêndoas, no chá verde e nas berries, na blueberry, na amora, que também são alimentos importantes da gente estar adicionando. Em alguns casos, só adicionar fibras prebióticas na alimentação não é suficiente. Muitas vezes a gente precisa repor essa flora de probióticos. E com isso a gente faz ou manipulando probióticos, a gente consegue comprar probióticos prontos em farmácias de manipulação, ingerindo alimentos ou bebidas fermentadas. Os alimentos fermentados são o miso, o kimchi, o chucrute, iogurtes fermentados, o rejuvelac. E as bebidas fermentadas são mais famosas, né? Que é o kombucha e o kefir.
Quando você tem um desequilíbrio muito grande da sua flora, quando você tem muitos sintomas de distensão abdominal, de flatulência, de constipação, eu recomendo que você comece um tratamento com os probióticos manipulados. Porque esses probióticos que a gente cultiva em casa, se a gente não tomar muito cuidado, se a gente não tiver muita higiene, a gente pode cultivar junto com as bactérias probióticas alguma bactéria patogênica ou algum vírus. Então, não seria interessante para uma pessoa que está com uma disfunção muito grande começar um tratamento com elas. Eu recomendo que se comece com cepas conhecidas, com probióticos manipulados, e depois faça uma manutenção com os probióticos caseiros. E muitas vezes, infelizmente, só comer os alimentos nutritivos não é suficiente. Hoje em dia, muitas pessoas têm hipersensibilidades alimentares, intolerâncias ou sensibilidades ou alergias a certos alimentos. E quando a gente consome esse alimento gera uma reação imunológica no nosso intestino, causa uma inflamação no nosso intestino. E qual que é um sintoma de uma inflamação? É dor, é distensão, é muco. Os alimentos que têm esse potencial inflamatório maior são o trigo, a cevada e o centeio, por conterem o glúten, leite e derivados de leite, porque a proteína caseína do leite é bem inflamatória, o amendoim, frutos do mar, como caranguejo e camarão, algumas sementes, como nozes, castanhas, enfim. E como é que a gente faz para descobrir que a gente tem uma intolerância alimentar? Aí é mais delicado, porque existem várias moléculas do nosso sistema imunológico, várias células do sistema imunológico, que podem causar inflamações diferentes. Então, muitas vezes a gente faz um exame de sangue que dá negativo, mas na realidade a molécula, a célula que está causando a sua alergia é outra. Então, vai dar um falso positivo, um falso negativo, como a gente chama. O padrão ouro para a gente descobrir se a gente tem uma alergia ou uma intolerância alimentar ainda é a gente observando os sinais e sintomas. Então, se você tem muitos problemas gastrointestinais, eu recomendo que você faça um diário alimentar, que você anote todo dia o que você come e os sintomas que você tem. E esses sintomas de alergia podem aparecer minutos ou horas depois de comer e até 3 dias depois de você comer aquele alimento, dependendo da célula que está gerando a sua inflamação. E aí você vai ter que ir na tentativa e erro, correlacionando os alimentos que você come com os sintomas que você está sentindo. E quando você desconfiar que você tem alergia, sensibilidade a algum alimento, fica um tempo sem comer aquele alimento, vê se o sintoma melhora, depois volta a comer. E se o sintoma voltar junto com você voltar a ingerir aquele alimento, a probabilidade de você ter sensibilidade àquele alimento é muito grande. Então, a gente tem que desenvolver uma consciência aí nessa área para descobrir o que nos faz mal e o que nos faz bem. E a última dica, que também é famosa, é fazer exercício físico. O corpo humano não foi feito para ficar sentado vendo TV e mexendo no computador. Nós fomos feitos para nos exercitarmos. E o exercício também favorece o peristaltismo do intestino, o movimento do intestino. Então, é essencial que a gente faça, no mínimo, 30 minutos todo dia ou a cada 2 dias, de uma caminhada, um alongamento, um yoga, andar de bicicleta, qualquer exercício que te dê prazer, que ajude a você a descarregar as emoções do dia a dia e também ajuda a nutrir seu intestino. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só estar perguntando que eu vou responder. E eu preparei um presentinho para vocês, que é um livrinho online com 20 receitas que irão nutrir o seu intestino. Eu peguei esses alimentos que têm nutrientes e fitoquímicos essenciais para a nutrição, tanto das células do intestino quanto das bactérias probióticas. Criei algumas receitinhas que são bem nutritivas e bem gostosas. E para você receber esse e-book, tudo que você tem que fazer é deixar seu e-mail aqui nos comentários, que eu vou estar encaminhando para vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês essa noite. Obrigada pela atenção. Um beijo.